Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na Revista CFM, seu programa, né, na sua melhor companhia, que é o 95.9, e também no bisbnoticias.com.br, nosso site de informação da comunicação, para você ficar ligado e bem informado sobre tudo que acontece, né, em Cianorte, no Paraná, no Brasil e no mundo. Estamos aqui com a nossa série especial sobre segurança pública, com o Tenente Coronel Elias, né, uma pessoa muito experiente nesse setor, trabalhou décadas na segurança pública e já falamos sobre vários temas, né? Então, para você rever, já falamos sobre assaltos e sequestros, né, na sessão número 1, falamos sobre moradores de rua na parte 2. No terceiro episódio, falamos sobre guarda municipal, que é muito urgente para a Cianorte, e também do batalhão da PM, que também é necessário e esperamos ter, né, esse projeto de complemento ainda mais em Cianorte. Falamos no episódio 4 sobre Cerca Digital, que é um projeto excelente, né, que está em debate, está em construção, pode ser melhorado cada dia mais, projetado pelo nosso Tenente Coronel Elias Aranha, desculpa, Tá. projetado aqui pelo nosso, né, Tenente Coronel Elias. E agora vamos falar sobre os mais vulneráveis, né, da nossa sociedade, que são os jovens. Vamos falar aí então sobre os menores de idade, né, que estão alguns, né, soltos na rua até de madrugada. Temos vários vídeos rodando na internet, Coronel Elias, falando de brigas, né, de agressões, de praticamente uma multidão de jovens que estão aí fumando aqueles cigarros eletrônicos, né, usando bebida alcoólica. E também temos alguns casos de denúncia de prostituição infantil. O que o senhor pode falar como segurança pública? Dá para resolver? Tem que melhorar algum aspecto da rede de proteção? Por favor, o senhor que tem experiência e a sabedoria, partilha conosco. Então, a partir da segurança pública, que é o lugar de onde eu posso falar, eu posso afirmar categoricamente: a segurança pública ela é sistêmica. A segurança pública não se faz sozinho. Ela está interrelacionada, interdependente com outros setores públicos e privados. Então, quando você tem o problema de jovens, né, com o espaço, com a oportunidade para atividades que não são aquelas que a gente gostaria que os jovens praticassem. Do outro lado, você tem que pensar o que você está dando de oportunidade, o que você oferece ao contrário, né? Que tipo de possibilidade, que tipo de complemento você leva para os jovens, né? Em nível de arte, música, esporte. Como é que você fixa o jovem nas áreas de moradia, as áreas periféricas? Como é que se dá para ele uma outra oportunidade que não seja a oportunidade de risco, a oportunidade de desvio, né? E daí o entendimento que você tem que ter de que as comunidades não são iguais. Mesmo uma cidade como o Cianorte, as comunidades não são iguais. Elas se diferem. Há toda uma linguagem, há toda uma cultura que é própria de determinadas periferias que não é igual das outras. Até pelo tipo de colonização, entre aspas, bairros mais operários, bairros mais... Então, você tem diferença. Então não adianta você querer fazer, por exemplo, criar uma estação qualquer no centro da cidade, curso de balé e piano para todas as crianças. A criança que não vai ter acesso nem a sapatilha. Você tem que levar lá o hip hop, a linguagem daquele jovem. Pela linguagem que é local, né? O funk, o hip hop, aquilo que é local dele, você envolver em outra atividade que tire ele do risco. Então, isso é um investimento em cultura e arte. Então, os nossos jovens enchem as ruas, né? E o excesso de consumo de bebida alcoólica, né? Qual é o programa cultural? O que nós oferecemos como novos talentos, programas de cultura, lançamento de bandas, concursos de bandas? Que tipo de investimento? Então, é sistema. Isso tem influência na segurança pública. Como você ocupa o jovem? Como você ocupa esse espaço? Né? É um aspecto. Outro aspecto é o como você envolve a comunidade nas condições próprias de segurança pública, como emissores, como pontas avançadas de segurança pública. Aí todos os programas de polícia comunitária que você pode fazer, envolver as pessoas no bairro, a conscientização através da associação de moradores, envolver a associação de moradores em um processo de segurança pública. Projetos como nós já testamos no passado aqui funcionaram, como o bairro solidário, o bairro seguro,
vizinho vigilante, que partem a partir de um patrocínio do município, né, na formação de lideranças, na concepção. Nós tivemos um bairro que é a experiência do apito noturno, todo mundo tinha um apito. Projetos nós desenvolvemos lá atrás aqui, que se envolve a comunidade. A questão da criminalidade é uma questão de espaço. É físico também. Se você não tomar o espaço, o marginal tomará o espaço. Se as praças não forem suficientemente seguras para as mães irem com os filhos e brincarem nas praças 10 horas da noite, o tráfico vai tomar a praça. É um fato. Você vai acabar com o tráfico? Não, talvez você limite o tráfico. Você não pode deixar de disputar o espaço público com o crime. O espaço público tem que retornar para o público. E você voltar à atividade criminosa para aquilo que ela tem que ser. No submundo, escondida, com medo de aparecer. Então, se você deixa o espaço público à disposição pela falta de organização, método ou processo, esse espaço não vai ficar vazio. A praça em que o traficante usa para vender drogas ou para o consumo de drogas é a praça que poderia ter sido usada pela senhora, pelas crianças, pelos idosos. Numa cidade que tem um regime climático favorável, né? Incidência de chuva, ainda que seja grave no verão, mas nós temos calor o ano inteiro, porque os espaços públicos têm que ser tomados. E as pessoas não vão ao espaço público porque não se sentem seguras. Então, se a segurança pública é sistêmica. O que segurança pública tem a ver com cultura? Tudo. O que segurança pública tem a ver com arte? Tudo. O que segurança pública tem a ver com esporte? Tudo é sistêmico. Se não entender isso, não entendeu nada. A ausência ou a forma precária que o poder público atua acaba distanciando esse contato com a população. Você tem que integrar, Mike, você tem que integrar. O nosso projeto lá atrás tinha essa previsão. Então, o que a gente trabalhou? Trabalhava com, primeiro, um aspecto de quatro pilares. Um pilar é o município. O município entra com investimento em tecnologia, né? Guarda municipal, cria uma força de segurança. O município tem obrigações para além da segurança pública que são sistêmicas. Nós oferecemos para o município na época um programa que é o Observatório de Violência nas Escolas, um programa aplicado na Colômbia. Você tem questionários em que você lida com as crianças e com os pais da criança, e das perguntas dirigidas, você tem indicativos de segurança pública. Você leva esse mesmo questionário para os agentes de vigilância sanitária. Quando vão fazer a inspeção, eles fazem a inspeção na casa, da dengue, etc e tal, mas eles são treinados para observar outros pontos que vão ser dados de segurança pública. Você faz isso com os enfermeiros, com os médicos de família, com os agentes de saúde. Quando vão fazer as visitas, eles vão fazer a visita de saúde, cumprir o seu papel, mas naquele relatório que ele preenche, o pessoal do setor de obras, quando vão ver, tem uma parte dos seus relatórios que eles preenchem na rua. Isso poderia ser feito por tablet, num grande centro de inteligência. Todo o agente público, independente da sua função, ele vai, nas suas pesquisas, cumprir uma série de requisitos, responder algumas observações que são dados de inteligência para a segurança pública, a ponto de você poder ser preditivo, de você poder prever aqui pode acontecer um crime, de tão sensacional que é. Então isso envolvia o município com a guarda, o treinamento dos seus funcionários de todas as secretarias nesse sentido. Num segundo momento, você tem a tecnologia, cerca digital. Num terceiro momento, você tem a integração dos sistemas de segurança pública, Estado e município. E num quarto momento, você fecha com o envolvimento através de projetos de polícia comunitária. Então você terá uma força de segurança municipal, integrada às forças de segurança estadual, com tecnologia de inteligência artificial, com os corpos de funcionários treinados para um olhar para a segurança pública, porque da segurança pública se tira dados para todos, que são interesses de todas as outras secretarias. E você tem também a comunidade envolvida nesse processo, onde a comunidade observa, é um precursor de segurança pública. Então você fecha isso, você envolve todos os setores do município em uma grande missão de tornar a cidade mais segura. Isso era o que a gente havia concebido. Então não adianta você pensar que só repressão policial vai resolver os problemas de segurança pública, né? Porque se você não tem informação de quantos são as casas de prostituição de crianças, de quantos são os pontos de tráfico de drogas, a polícia sabe todos? Não, é impossível ela saber. Sabe quem sabe? O morador.
o comunitário. Sabe quem sabe? O agente da dengue sabe. Por que não fala? Porque não há um sistema, porque não há uma proposta, porque não há um treinamento, porque não há segurança em compartilhar esse dado. Né? Isto era o que nós tínhamos concebido. Isso é possível fazer? As cidades mais seguras do Brasil e do mundo trabalham com esse processo. Tecnologia, integração de órgãos, treinamento do seu corpo de funcionários para a visão de segurança pública e comunidade. Isso não estou falando nada novo. Isso já existe. Dá para ver que a Colômbia, né, conhecida por extrema violência nos últimos anos, ainda tem problemas, mas muito menores. Mas olha, você resolveu. A Colômbia tinha explosões, sequestros, mortos todo dia. Resolveu. Isto foi um envolvimento do poder público, integração de órgãos e comunidade. Mas a comunidade só se envolve na medida em que ela sente confiança. Você tem que construir essas pontes com a comunidade. Como é que se constrói pontes com a comunidade? Estabelecendo com ela um vínculo de confiança. Ela percebe que o seu olhar é em atenção àquela comunidade. Então, se você não leva nada para as comunidades, como é que se espera que elas colaborem? É preciso pensar uma cidade para ser ocupada, usada, vivida em todos os seus bairros, né? Não só na Praça do Centro. Então é o esporte no bairro, né? Uma capoeira, música, ou grafite, né? A cultura, como o senhor falou, né? Vou te dar um exemplo, né? Se qualquer cidade média você vai ver as feiras ao ar livre. As feiras ao ar livre. Se pega um domingo de manhã, fecha uma pista da Goiás, põe ali um comércio ambulante, promove o pessoal do pastel, do caldo de cana e tal, ainda que a gente já tinha espaço da feirinha, etc., mas promove domingo. Lá leva lá as crianças para desenhar no asfalto, pintar no papel, o skate, entende? Você tem uma série de coisas que você pode trazer à comunidade. A Avenida América, por exemplo, no final de semana, uma pista é livre. É só para bicicleta. Você tem uma série de coisas que você pode levar a comunidade, envolver a comunidade. Conectar de fato as pessoas. Eu falava isso, Mike, e falo para quem quer escutar. É a minha impressão. É a partir do que eu observo. Cianorte não pode ser 2 cidades. Vai ter que estar numa cidade só. O projeto que nós concebemos, as ciclovias integradas em Cianorte, tinha esse sentido. Eu também não sei a quantas andas, mas os 40 e poucos quilômetros de ciclovia que nós concebemos, através da Diretran, que era a pasta da Secretaria, era isso, é integrar a cidade de bicicleta, para que o cianortense conheça toda a sua cidade, do nosso maior patrimônio. Que não divida a cidade em 2 blocos. Exatamente, o nosso patrimônio que é um patrimônio ecológico. Nós temos esse grande patrimônio ecológico para as pessoas conhecerem, se envolverem. Integrar a cidade. A cidade não pode ser uma cidade separada, dividida. A cidade tem que estar integrada. Não sempre existirá, em qualquer sociedade, aqui em qualquer lugar do mundo, as diferenças sociais são dadas. A igualdade absoluta é uma ilusão. É uma absoluta ilusão. Não existirá igualdade absoluta em lugar nenhum. Mas o que você não pode ter é uma parcela da sociedade que é excluída da própria sociedade, que não é reconhecida como invisível. Exatamente. Isso você tem que ter uma cidade que seja para todas as pessoas. Nós não podemos ter dificuldade, Coronel, só tocando um ponto importante, quando fala em integração, bairros que muitos nem sabem que existem numa cidade como a nossa, que não é tão grande. É verdade. Tem muitos bairros que as pessoas não conhecem. Conhecem as principais, mas muitos bairros na nossa cidade praticamente é excluído do nosso contexto. E ela ali poderia ter muito bem essas expressões culturais que ele possui, é o funk, é o hip hop, é a capoeira, tem uma praça para aquilo. E aí sim você tem uma utilidade multiuso para aplicar isso, e não somente um local bonito. Cianorte não escapa das mazelas que cidades que crescem têm. Então nós temos alguns pontos na cidade hoje, como por exemplo, loteamentos irregulares. Aí você tem um problema com a energia elétrica e a água. O problema está dado. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar precauções a partir de agora, como é que você regula o sistema, a exploração da terra em Cianorte, a ocupação do solo. Como é que você regula? Mas você não pode deixar de atender essas pessoas. Não existe a possibilidade de não atender essas pessoas. Você não pode anulá-las. Não, você não pode simplesmente anular. E um outro problema da ocupação do solo Cianorte, nós temos um solo arenoso, da natureza do nosso solo. O levantamento que nós fizemos pela Defesa Civil, ainda na nossa pasta,
o número de erosões é uma coisa absurda, impressionante. E como elas crescem, elas crescem. Ou nós temos um olhar absolutamente direcionado para esse problema, com a natureza, com a dificuldade que é natural da exploração do nosso solo, o tipo de solo que temos, que é tendente à erosão. Temos a erosão do Atlântico, gigantesca, um cânion. Então, isso está dado. Nós temos que conviver com o problema da erosão, porque ela é nossa. Há condições, claro que há condições de prevenção. Isso passa pelo cuidado com o solo. Isso passa pela regularização e pelo controles absolutos da implantação de novos condomínios, das exigências do ponto de vista técnico-tecnológico de engenharia, como devem ser concebidas e implantadas galerias pluviais, por exemplo. Não se pode jogar o léu. A erosão do Atlântico não surgiu do nada. Aquela é uma intervenção humana. Nós criamos, com intervenção humana, aquela erosão. Está dado. Em um solo que é favorável à erosão. Então nós temos que repensar essas coisas. Então a cidade, como a segurança pública, a cidade é um organismo. Ela é viva. Ela é interdependente. Então se a gente não reconhecer isso, as soluções serão sempre pontuais, precárias. Enfim. Bom, esse assunto para mais uma série, né? É verdade. Então, pessoal, temos aqui, né, o nosso tenente-coronel Elias. Ele está partilhando com nós a série sobre segurança pública. Você pode ouvir aqui na revista CFM ao vivo, mas também no Bisbe Notícias, para você ver, assistir, ouvir, compartilhar, rever, detalhar cada palavra da nossa conversa sobre segurança pública. Então foram 5 temas, né? O de hoje, né, acaba agora, mas você pode voltar no tema 4 sobre cerca digital, no tema 3 sobre guarda municipal e o batalhão da polícia militar, que são tão esperados em Cianorte, e os dois podem acontecer ao mesmo tempo, viu? Não precisa ser só um ou só outro. Falamos também sobre moradores de rua, assaltos e sequestros, é o nosso especial sobre segurança pública. Mike Madeira, vamos fazer um encerramento? O que você acha? A palavra é sua. O papo é bom, mas temos que encerrar, né, Stallone Ribeiro? Coronel, agradeço por toda essa aula. Você conhece muito bem essa cidade, tem a história, trabalhou aqui, tem tem toda uma leitura muito sadia. E todas essas pautas que são colocadas aqui, a gente consegue ter a leitura de fato do que acontece na nossa cidade. Claro, todo debate como esse é sadio para todo mundo estar nos acompanhando, para poder trazer esse ponto de vista, essa leitura e concordar ou discordar, o que é colocado aqui na mesa, né, Stallone? Acho que é importante, é sempre abrir espaço para assuntos como esse, que interessa a todos nós que amamos a cidade, que é Cianorte. Tranquilo. Coronel Elias, fica agora a palavra aberta para o senhor deixar o seu, né, até breve ou até logo para quem está ouvindo aqui de Cianorte, de toda a região. Eu agradeço a oportunidade, eu estou sempre à disposição, né? Eu sempre declaro isso aos 4 cantos. Eu tenho um amor especial por Cianorte e uma dívida de gratidão muito grande com essa cidade. Então, eu não me contento, eu não sossego, né? Então, eu sempre tenho que estar falando, tentando fazer alguma coisa por ela, porque é como eu sinto, né? Eu me sinto filho dessa cidade. E efetivamente, nos seus últimos tempos, tem me passado muito pela cabeça, né? A necessidade de que essa cidade seja mais para todos. Que legal. Então, pessoal, agradecemos aqui a presença e a partilha do Coronel Elias, falando sobre segurança pública, nossa série especial do Bisbe Notícias e aqui da CFM. Escreve pra gente, manda seu áudio, sua pergunta, seu comentário, que a gente vai responder. Obrigado e tchau, tchau.